Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento essa igreja com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Está tudo bem com vocês? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor mais uma vez. Também fico bastante tocado, por saber desse posicionamento do Miguel. É para nós motivo de muita alegria ver a nossa família, dando os passos na presença do Senhor. Como o Daniel falou, dele, filho carnal, meu filho espiritual. E eu louvo a Deus porque não são poucas as pessoas que tomam essa atitude, pastor Daniel. E eu louvo ao Senhor, porque nós declaramos, quando eu vejo isso, não que para os outros não, mas quando alguém vai e faz esse sacrifício, queridos, quero que vocês entendam o seguinte: aquilo que você semear, você vai colher. Então declaro mais uma vez portas abertas, em nome de Jesus, que nunca falte, porque aquilo que você semeia, você colhe. Eu quero aproveitar e quero falar algo que eu ouvi hoje. Eu ia até usar para ministrar uma palavra de oferta, numa outra oportunidade, mas acho que ela cai muito bem. Eu vi o Tiago Nigro, alguém que segue aí o Primo Rico sabe quem é. Ele disse o seguinte, ele falou: aquela pessoa que serve a Deus por causa do dinheiro, se Satanás der mais, ele vai servir a Satanás. Aquela pessoa que serve a Deus por causa do marido, o dia que o marido sai, ela vai servir a Satanás. Aquela pessoa que serve a Deus por causa da saúde, se ela perde a saúde, ela pode também servir a Satanás. Você entende, irmãos? Como é sério aquilo que está no nosso coração? Como é importante ter o sentimento correto no lugar correto? É lógico que eu amo Deus porque Ele é Deus. Agora é impossível você não desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Vamos liberar as nossas crianças hoje? Elas vão sair? Oh, aleluia. Faça isso, libere as nossas crianças organizadamente, Vamos enviar as nossas crianças, elas terão um culto na linguagem delas, uma linguagem para elas. As nossas crianças são bênção do Senhor. Elas crescem no conhecimento e na graça da palavra do meu Senhor. Inclusive o Daniel é um pastor bem engraçado. Falou: peguei um texto bem comum para vocês e ele está com a Neemias. Muito engraçado esse pastor Daniel. Ele tem estende suas mãos, vai. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos pequeninos. Te pedimos, cobre eles com teu sangue, que eles possam ali, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Enquanto eles estão lá, Senhor, também usa a vida das irmãs que estarão ministrando, que seja uma porção dobrada sobre elas, Pai, e que assim não falte o óleo da tua unção. Nós agradecemos e enviamos as nossas crianças em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1 também. Vou ler a partir do versículo de número 14. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Amém? Estou vendo algumas pessoas procurando, outras, acho que já encontraram. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Diz assim nessa tradução que eu tenho: até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Diga comigo: e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela.
No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez aqui, diante da tua palavra que é santa, diante da tua palavra que é perfeita, diante de uma palavra que não precisa de preparo, mas eu precisei. Por isso eu te peço agora, daquilo que o Senhor me deu, que eu possa, Senhor, derramar sobre a tua igreja, para que todos nós possamos sair transformados, melhor do que quando entramos, e que assim, Senhor, o teu projeto maior aconteça na vida de cada um de nós. Te agradeço e abençoo o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto aqui, Daniel, esse é um texto difícil de ver na igreja. Esse é um texto bastante conhecido na igreja, não é verdade? A leitura de Ana, de Eucana, de Penina, é um texto para nós, a igreja de Jesus, acostumada com ela, porque sempre nós estamos falando sobre esse assunto, que Ana, ela penava na mão de Penina. Não é assim que acontece? Essa Ana penava, se penava. Penina espizinhava ela, porque toda vez que eles iam para sacrificar, ela ia lá dizendo como se ela pudesse dizer assim, ó: eu tenho motivo para adorar ao Senhor, eu tenho motivo para engrandecer o nome desse Deus. E aquilo fazia com que Ana se sentisse cada vez menor. Imagina aí, irmão, você, irmão, irmã, talvez alguém que esteja desempregado, alguém que esteja passando uma situação difícil, e no meio da família, alguém vai lá e fica botando o dedo na tua ferida. Não é fácil. E aquilo acontecia durante muito tempo, e as pessoas são especialistas em pisar em crente, não é? Eles falam assim, ó: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Não é assim? Você está passando por essa situação? Como você está passando por isso? Você não serve a Deus? Como se servir a Deus nos excluísse de passar por adversidades. Não vai acontecer, irmão. Nós vamos passar. A Bíblia fala, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia, ele venceu. Oh, glória a Deus. E aí, irmão, nós podemos dizer que se Cristo venceu, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Irmão, você está com uma cara coisada, irmão. Parece que você veio cansado com o culto, foi para a praia, jogou bola, né? Hoje você está tudo aí cansadinho. Mas, ó, me ajuda aí, irmão. Sabe por quê? Porque assim, ó, o culto, você veio para entregar o teu culto ao Senhor. Então, enquanto eu estou falando, vai se manifestando até para eu poder entender se você está num raciocínio comigo. Porque eu estou achando que eu estou aqui, né, irmão? Ou está indo aqui, mas esse irmão falou: mas o que esse pastor está falando? Então eu preciso entender isso. Mas olha só, Ana, ela passava por essa situação muitas vezes, e aquilo certamente deixou o coração dela angustiado, como a Bíblia, né, nós encontramos aqui ela vivendo angústia, aflição. E uma pessoa angustiada, irmão, não é fácil. Não é fácil para ela, e também não é fácil para quem convive com ela, é ou não é? Porque uma pessoa que está angustiada, são vários sentimentos que vêm junto, e um desses sentimentos é a ansiedade. E é justamente sobre vencer a ansiedade, ou livrar-nos da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, irmãos, é um sentimento que faz com que a gente fique preocupado com o amanhã, com o futuro. Irmãos, vocês não têm noção. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesses dias, e tem muita gente vivendo um período de muita angústia, de muita aflição. Meu Deus, como é que vai ser? Será que nós vamos comer carne de cachorro? Falei, esses aí são os otimistas. Oh, aleluia. Esses são para os otimistas que achando que vão comer. Os pessimistas estão dizendo que não vai ter carne de cachorro para todo mundo, irmão. Brincadeiras à parte, mas esse é o sentimento. Mas eu penso que para a igreja de Jesus Cristo, aleluia, para a igreja de Jesus, nós estamos firmados nos princípios. Nós não estamos olhando para a pessoa, nós estamos olhando para o princípio, sim ou não? E aí eu estou olhando e estou descansando, porque eu sei que independente do resultado, embora nós temos que fazer a nossa parte, isso é bem importante,
né? Nós andamos aí, rodamos alguns vídeos, muitas pessoas me compartilharam, algumas pessoas preocupadas mandam mensagem para mim: pastor, olha, dá uma olhada nisso. E realmente a gente olha e fica preocupado. Mas eu gostei porque um desses vídeos eu acabei passando para algumas pessoas, de um pastor que fala: olha, Deus está no controle do Brasil, amém? E todo mundo lá, amém. Ah, mas Deus, Ele continua soberano, amém? O pessoal, amém. Deus é Senhor da nossa nação, amém? O pessoal, amém. Aí ele perguntei: mas Deus não é Deus da Venezuela? Aí o pessoal já começa a parar para pensar. E por que ele estava levando para aquele pensamento? Porque ele estava mostrando que mesmo Deus sendo Deus da Venezuela ou de outros países, as pessoas estão passando por um momento de aflição por conta da decisão, por causa de um posicionamento. Então esquece, irmãos, independente do que acontecer, Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle. Então, essa ansiedade tem feito com que muitas pessoas deixem ou sofram por antecipação. E a ansiedade, irmão, ela significa, na verdade, ela vem da palavra ânsia, né? Uma palavra menor, ela que você vai aumentando, ela vai dando uma. Então, o que é ânsia? Você sabe, né? O que é ânsia? É aquele sentimento mal. Mas eu peguei aqui, ó, uma característica de uma pessoa ansiosa a ansiedade, né, ou ânsia e nervosismo, é uma característica biológica do ser humano, que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Ou seja, às vezes está para acontecer alguma coisa que é real, a pessoa já está preocupada, mas às vezes ele está na fase do imaginário ainda. E o que o diabo ele faz na mente, né, das pessoas? Ele começa a trazer um pensamento de que não vai dar certo, de que vai dar ruim, de que vai gerar problema, e a pessoa começa a sofrer antes da hora. Tem gente que sofre antes da hora, irmãos. Tem pessoas que sofrem mesmo, é como se, é exatamente isso aqui. Ela traz sentimento de ânsia, de nervosismo, e a pessoa vai ficando, a sua estrutura física começa a tremer. Então, nós precisamos entender exatamente isso aqui, ó. Então, esses momentos que antecedem, né, o perigo real ou imaginário, marcado por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago. Alguém já sentiu esse vazio no estômago? O Guará falou assim: pastor, quando eu fico sem comer é assim que eu fico, dá um vazio no estômago. Sensação de vazio no estômago, coração batendo acelerado, ou seja, sai da normalidade, medo intenso, aperto no peito, transpiração e outras alterações associadas à disfunção do sistema nervoso autônomo. Ou seja, o sistema nervoso está ali, mas ele faz com que a pessoa ela sai do normal, é além. Você tinha algo que você estava ali, mas teu corpo não controla. Por quê? Por causa dessa bendita ansiedade. Mas hoje, querido, você vai se livrar de toda a ansiedade em nome de Jesus. Então, espiritualmente, a ansiedade faz com que nós sejamos marcados, irmãos, por sentimentos e atitudes que anulam a nossa confiança em Deus. Então, se você confia em Deus, você precisa descansar em Deus, porque falar que nós confiamos em Deus é fácil. A gente vai ver na hora do pega para capar, está entendendo, irmão? É na hora. Olha aí uma situação de alguém que confia em Deus. Estava fazendo um voto com o Senhor, vou fazer um sacrifício, vou entregar o tudo. Não é fácil entregar o tudo. É fácil? Pensa você como é difícil você entregar o teu tudo. A parte boa é que Deus não te pediu o teu tudo, a menos que Deus fale especificamente com você. Mas na sua palavra Ele nos ensina a obedecer. E Ele muitas vezes Ele quer saber como é que você vai se comportar paulatinamente, ou seja, dia após dia, mês após mês. Por isso que há uma diferença dos fiéis. Há uma diferença dos fiéis. Porque uma coisa é você dizer: eu sou dizimista, pastor, glória a Deus. E aí tem aquele que é o dizimista fiel, que é o seguinte: deu bom, deu ruim, ele está ali, obedecendo a Deus.
Agora, uma pessoa que é dizimista fiel, ou aquele que confia em Deus, ele não confia do nada. Muitas vezes é um processo, irmãos. Eu tive que passar pelo processo. Cansei de falar aqui, talvez tenha alguém que seja novo, vou aproveitar. Quem sabe serve para você. Eu não nasci pastor. Eu não nasci pastor. Ao contrário, quando eu vim conhecer Deus, foi num momento de uma grande dificuldade. Porque nós conhecíamos Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Sabe como é que é? Você olha o teu saldo falando, Jesus, o que é isso? Não é possível. Mas é naquela hora que você vai conhecer Deus. É naquela hora que você vai experimentar Deus. E quando você experimenta Deus, irmão, é tremendo. Porque você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. E aqui nós estamos diante do encontro com Deus. Oh, aleluia. Cadê os guerreiros do encontro aí? Oh, aleluia. Nós estamos aqui, irmão, numa expectativa tremenda. Por quê? Porque eu sei o que Deus faz nesse encontro. Eu sei. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Porque quem já participou do encontro sabe como é que é. É ou não é? Cada encontro é tremendo. Cada encontro você vê a transformação que acontece na vida do ser humano. Ele tinha uma caminhada, ele tinha uma pisada, de repente ele vai mudando, e quando vê a pessoa é totalmente transformada. E é isso que Deus faz. É isso que Deus quer fazer. Então só vai acontecer quando você confiar em Deus completamente. Então não dá para confiar em Deus pela beirada. Então Satanás, ele gera ansiedade em nós, para que a gente se esqueça da promessa, e que assim você tome atitudes precipitadas. Quantas vezes você tomou atitude precipitada e quebrou a cara? Porque é isso que vai acontecer. Pessoas ansiosas, pessoas que tomam atitudes precipitadas, eles vão olhar depois e falar, meu Deus, por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não confiei um pouco mais? Por que eu não busquei a Deus um pouco mais? Porque quando você confia em Deus, quando você sabe do poder que Ele tem, a gente não é mais a mesma pessoa, irmão. Sabe, essa oportunidade que eu tenho, eu louvo a Deus, que eu tenho ido em vários hospitais, que as pessoas estão lá com diagnóstico, e eu vou lá, porque o Senhor preparou, permitiu, tem minha condição, eu vou lá e faço a unção. Meu Deus, eu vejo a mão forte do meu Senhor. É como se a pessoa estivesse numa caminhada, de repente ele vira completamente. Didi está ali, na semana que eu não pude ir, Didi ia só ao foro, fez uma videochamada, ungiu ele lá, e nós orando aqui, o rapaz já saiu do hospital, para a glória de Deus, daqui a pouco ele falou, inclusive, que vai vir para a igreja. Aí é outra guerra que vai acontecer, irmãos. Porque uma pessoa, para ele que saiu, que estava vivendo uma situação, ele sai, no coração dele ele tem o desejo, mas agora vai começar as guerras espirituais. Você está entendendo ou não? E no caso de Ana, a sua ansiedade era aumentada por tudo aquilo que ela estava enfrentando. Olha, imagina uma coisa dessa. Ana está passando por um momento de aflição, e cada vez aquilo vai passando o tempo. O que você pensa? Puxa vida, eu estou ficando velha, o tempo está passando, não engravidei quando era nova, agora vai ficando mais difícil as coisas, não é assim? É um monte de situação que o diabo coloca na cabeça. Então a ansiedade de Ana está sendo aumentada, a situação que ela estava enfrentando. Mas sabe o que é pior? Que hoje em dia Satanás, ele usa dessas mesmas armas para nos trazer essas marcas de derrota. Então, eu quero falar que armas são essas. Primeira, esterilidade. No versículo 5 de 1 Samuel diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava ainda, mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Queridos, no aspecto físico, tem muita gente que está vivendo desse jeito. Ela se sente incapaz de produzir, de gerar algo.
As pessoas vão passando por momentos, por luta, por dificuldade, ela vai permitindo que aquilo vai acontecendo. E porque ela não está produzindo, porque ela não está gerando, ela vai começando a se sentir atacada. E aí ela vai ficando cada vez para baixo. São essas pessoas, muitas vezes são dominadas pela falta de realização. E o que Satanás ele quer fazer? Ele quer fazer você acreditar que você é um incapacitado, que na tua vida não vai dar certo. Mas nós estamos aqui para cancelar todo esse mal em nome de Jesus. Segunda arma que Satanás usa, ele coloca em nós um sentimento de culpa ou de acusação. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque está lá em Romanos 7, capítulo 7, versículo 18. Aleluia. Já encontrou? Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esse texto é um texto que Paulo está enviando aos irmãos de Roma. Ele está dizendo: ó, irmão, presta atenção. Para a gente que se converte, para nós estamos na caminhada com Cristo, a gente não gosta de ser chamado a atenção naquilo que a gente faz de errado, sim ou não? Principalmente os mais jovens, principalmente aqueles que já são casados, né? As situações que você está vivendo, você está enfrentando uma situação, e aí você vai para a igreja, você olhou e falou: puxa vida, glória a Deus, a minha vida está sendo transformada, né? E você sente a transformação. Mas quando você chega em casa, o teu pai ou a tua mãe fala: filho, eu faço tal coisa, e você não faz. E aí paulada em cima de você. E aí você fala: nunca mais eu vou deixar ninguém chamar minha atenção, eu nunca mais vou cair nessa, agora só vou fazer as coisas certas. E aí o que acontece? Passa o tempo, acontece a mesma situação, e você não conseguiu fazer. E você faz ao contrário, você fala: não, daqui para frente só vou fazer as coisas certas. E você não consegue. Aí Paulo está explicando: por que você não consegue? Porque existe uma lei dentro de nós que está em conflito. Ou seja, internamente, no meu espírito, né, eu tenho um entendimento da lei, e eu sei que a lei é boa, oh, aleluia. Mas de repente eu vejo dentro de mim uma guerra interna, ou seja, a minha carne, ela não quer fazer a coisa certinha. Ela fala: descamba logo, vai com tudo. E aí você fica nessa guerra de conflito, você fica nesse sentimento. Então Paulo está dizendo para as pessoas: presta atenção. Satanás faz isso para colocar em você um sentimento de culpa. Por quê? Porque se você estiver se sentindo culpado, você não vai permitir Deus usar a tua vida. Você vai chegar cheio de questionamento. Puxa vida, será que eu estou preparado, pastor? Será que Deus vai me aceitar? Será que eu não sou uma peça fora, né? Para as pessoas que usam a expressão, uma carta fora do baralho. Por quê? Porque o único que tem interesse de paralisar a tua vida é o inimigo. Então ele vai trazer um monte de sentimento, quando na verdade, irmãos, você precisa estar posicionado e saber que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para completar. E olha para a palavra, olha para a tua vida e confia em Deus, porque ele sabe o que é melhor para nós. Não vou cantar não, mas eu gosto daquilo: Deus sabe o que é melhor para... Como é que é, irmão? Oh, aleluia. A pastora está acordada, o restante parece que está tudo meio ainda em transe. Terceira arma que o inimigo usa contra a nossa vida, irmão: o sentimento de revolta. Em 1 Samuel 11:6 diz assim, ó: e a sua rival a provocava excessivamente para o irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia.
Ou seja, a revolta é potencializada pelas frustrações que você vive, ou pelas expectativas do que você espera. Quando as coisas não acontecem na tua vida, não tem esse sentimento, poxa, Deus não me ama, vou fazer uma prova de Deus. Quantas vezes eu vi crentes, crente velho na igreja, fazendo prova. Pastor, eu estou orando para saber se é para eu sair da igreja. Falo, é para sair da igreja, irmão, para você controlar o inferninho lá. Você vai ser o administrador do inferno. Tem um cargo excelente. Por quê, irmãos? Porque é óbvio que Deus não tem projeto, Ele não tem propósito de ficar tirando você, vai para cá, vai para lá, vem aqui, coloca lá. Deus é doido. E o pior, irmão, você anda com pessoas que você fala, essa pessoa é madura na fé. Aí a pessoa fala, pastor, eu vim para a igreja porque Deus falou comigo, Deus me mandou uma palavra, Deus me deu um sinal. Aí passa os dias e fala, cadê o camarada? Sinal, acho que ele entrou chuvisco na imagem dele lá. Era 3G, vazão. Então, queridos, essas coisas fazem com que a gente perceba que tem muita gente que está sendo atacada. Por quê? Porque ela não guardou aquilo que ela tinha. Porque Deus, Ele deu algo para nós que é tremendo, irmãos. Só que é lógico, existe uma guerra, essa guerra ela vai ser constante na tua vida. E Satanás, ele quer então desviar a sua atenção. Por quê? Porque assim ele vai tirar as suas conquistas e realizações. Aí você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Você vai estar sempre revoltado e não vai entender aquilo que Deus tem na tua vida. Salmo 73 diz assim, quanto a mim, porém, quase que resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então o que acontece na vida do crente? Ele olha para ele e fala, minha vida não muda nada, não dá nada certo. E aí ele vai olhar e vai comparar com as pessoas que são ímpias. Irmãos, tem uma coisa que você precisa entender. O princípio de Deus, ele funciona para quem é crente. Você vai reparar que tem coisas que você faz, que parece que fala assim, puxa vida, eu estou fazendo igualzinho a outra pessoa. Só que por que ele vai tão bem e eu não vou tão bem assim? Porque para você tem uma régua, para você tem uma medida, para você tem uma condição. E a condição é você se analisar segundo a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente chega para as pessoas e fala, meu filho, a palavra de Deus ela é verdade, ela funciona. E a pessoa fala, pastor, então por que essa parte não está funcionando na minha vida? Aí você senta e fala, vamos fazer uma liçãozinha de casa, vamos lá. A gente começa a conversar com essa pessoa para saber o que está acontecendo na vida dela. E a gente descobre muitas vezes que essa pessoa, até ela é fiel a Deus nos dízimos, mas por outro lado, ela está permitindo que Satanás haja na vida dela, porque ela acaba tendo um problema de relacionamento com outras pessoas. E aí, irmãos, você precisa entender que a palavra ela é completa. O Senhor falou, se você ao entregar a tua oferta, você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é você que tem contra ele, porque você vai falar assim, não, para mim está tudo bem, mas às vezes tem alguém lá que está enrolado com você. E se você quer prosperar, você tem que olhar, não é só chegar lá e entregar, você tem que olhar como você entrega. Eu não ministrei aqui na semana passada que Jesus estava olhando como as pessoas entregavam as suas ofertas, e ele viu que tinha muita gente que entregava grande quantidade, mas uma mulher, ela entregou duas moedinhas, e ele, quando ele está lá, ele está dizendo, ele estava olhando como as pessoas entregam, porque tem algo, irmãos, que a gente não dá para sondar, como é que está o seu coração. Então, nós precisamos nos alinhar à palavra de Deus. Eu preciso permitir que essa palavra transforme o meu interior, o meu caráter. Pastor, mas eu estou num processo, então não fica tranquilo, porque se você está no processo, você está a caminho da tua vitória, porque é isso que Deus tem para nós. Então a quarta arma que Satanás usa é colocando em nós a falta de fé. 1 Samuel 11:8 diz, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana,
por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana estava entendendo o sentimento do marido, mas ela estava olhando para ela, que continuava do mesmo jeito. Irmão, se você vem para a igreja e se imagina e se enxerga do mesmo jeito de quando você estava no mundo, então não vai mudar nada. Agora, quando você chega diante do Senhor, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer que Ele tem um prêmio para nós, que Ele tem algo que Ele vai nos coroar com aquilo. Então eu preciso fazer com que a palavra de Deus trabalhe o meu caráter. Eu preciso fazer com que essa palavra ela limpe o meu ser. Então, irmãos, são dando sempre passos, né, de obediência à palavra, de santidade e de persistência. Hoje, um amigo nosso, Silver, ele estava colocando um postzinho lá, e ele estava conversando com um amigo dele, e o cara falou assim: ó, eu fui reprovado 5 vezes. Não lembro o que era, se era no bendito exame da OAB, eu não lembro exatamente qual era o curso que ele estava fazendo, mas o cara falou: eu errei 5 vezes, eu repeti 5 vezes, mas na 6ª eu consegui. Sabe o que é isso? Persistência. E uma pessoa persistente vai viver as promessas de Deus. O Senhor falou assim, ó, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, aqueles que persistirem na presença de Deus, aqueles que lutarem para viver a palavra de Deus, esses vão se enquadrar naquilo que é o projeto de Deus. Então eu não sei o que você espera de Deus. Eu sei que se você desejar muito, se você colocar a tua vida no altar do Senhor e andar em obediência à palavra de Deus, certamente o Senhor vai abrir a janela do céu sobre vós e vai derramar bênção sem medida. Por quê? Porque Deus tem prazer em nos atender. Deus tem prazer. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar tudo quanto desejais. Primeiro, irmão, precisa desejar alguma coisa. Se você não desejar nada, você não vai viver nada. Eu estava conversando com o irmão Alicindo na semana passada, eu fiquei lá no pátio, e eu estava conversando com o irmão Alicindo. Falei: ei, irmão, tudo bem contigo? Tudo. Falei: ei, conta as novidades para mim. Pastor, se sair as minhas férias, eu vou viajar, eu vou para a Bahia. Falei: então, irmão, você já vai comprar passagem. Ele olhou para mim assim: não, pastor, é que o senhor não sabe como é que a empresa está. Eu falei: não, é que você não sabe como é que o meu Deus age. É o meu Deus, não é o teu patrão, é o meu patrão. Você está entendendo? É o meu Deus. Não é o que você faz lá fora que vai trazer algo para você abundar aqui, não. É o que vai transbordar aqui, é que vai te levar a viver lá fora todas as promessas de Deus. Então eu preciso tomar autoridade na palavra. Hoje quando eu passei com o irmão, ah, meu Deus, coisa feia, eu vou contar. Ele estava com a carteira aberta. E eu passei, não dá para não olhar, sabe assim, irmão? A pessoa estava assim, ó. Sabe como é que é? Acho que ele ia dizimar. Eu passei por ele estava assim, ó. Eu falei: ei, irmão, parece que as férias saiu. Ele falou: saiu, pastor. Falei: glória a Deus, vai na bênção, vai viajar. E sabe mais? Ele falou para mim, deve ter falado para o Hilton também, porque eu vi alguns irmãos comentando a mesma coisa que eu. Não sei se foi o Hilton. Ele falou o seguinte: se sair as minhas férias, eu vou para o encontro. Quem que escutou? Olha lá, vocês escutaram? Oh, aleluia, a gente precisa ir lá, irmão. Oh, aleluia, vamos dar uma fecha nele. Porque ele falou assim: eu vou viajar e dá tempo de eu voltar. E aí hoje quando eu cheguei, eu falei: irmão, saiu? Ele falou: saiu, pastor. Então, irmão, nós estamos felizes porque o irmão está feliz. Você está entendendo ou não? É o projeto de Deus. Oh, aleluia. Nem lembro mais onde é que eu estava aqui. Oh, Jesus. Deixa eu tomar uma água, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? É que você tem um script para acompanhar. E eu saio muito fora, e quando estou lá longe, eu falo: meu Deus, onde é que eu estava? Deixa eu ler aqui.
Aleluia, acho que eu achei. Ponto 5. A arma que o inimigo usa contra a tua vida: tristeza. A tristeza, irmãos, é o quinto ponto que eu estou citando para você. Tem muito mais, mas eu coloquei algumas aqui, porque sabe como é que é? Pastor, se não colocar, ele vai ficar falando, né? E vai longe. Então, quinto ponto: tristeza. Sabe por quê? Porque a tristeza nos leva à paralisação. Salmo 18, 4 diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Irmãos, esse aqui é o último estágio, onde a pessoa acha que não tem mais saída. É aqui que nós, os cristãos, temos que estar muito atentos àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas pessoas passando por depressão, muitas pessoas vivendo um momento que eles imaginam que não tem mais jeito. E porque essas pessoas às vezes estão nesse momento, vivendo essa situação, às vezes eles soltam uma palavra para nós, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas da vida, ou talvez pela imaturidade nossa, talvez por inocência. Muitas pessoas às vezes não pegam esse momento, esse detalhe, que as pessoas estão dizendo: olha, eu não estou legal. Então são essas pessoas, quando vê essas pessoas, elas estão passando por esse sentimento de ser dominado pelo desejo da desistência. E uma pessoa desistida, queridos, é terrível. Vou contar uma experiência que nós vivemos aqui há muitos anos atrás. Quando eu falo aqui, foi aqui, literalmente aqui. Pastor Andréia, naquela época, só era Andréia, minha sobrinha, né? A minha Cidinha, perseguida, coitada. Eu morava aqui em cima, trabalhava aqui no comércio da minha cunhada. Na verdade o comércio era meu também, mas a gente não fazia uso desse comércio. E aí quando, num determinado horário, a Andréia está saindo, parece que eu tenho essa visão, parece que eu tenho essa lembrança da Andréia está saindo por essa porta da cozinha, saía, tinha essa porta do fundo, tem essa escada que sobe aqui, eu ia para os apartamentos, e a Andréia, a impressão que eu tenho é exatamente essa. A Andréia encontra a Vilma, uma moça que trabalhava em casa, e aí chega o Marcos e fala assim: amanhã eu vou morrer. Andréia, mas nunca imaginou. Ela contou pra gente, ninguém nunca imaginou. Por isso que eu falo, às vezes é a maturidade, às vezes é o momento. Ela não acreditou, e como também ninguém acreditou. E ele falou alguma coisa assim: amanhã eu vou morrer. E aí a conversa que eu tenho é que mais ou menos isso. Depois ela pode me corrigir se eu estiver errado. E aí assim, achou estranho: por que amanhã você vai morrer? Por que não hoje, ou daqui tanto tempo você vai morrer? Por que amanhã? Foi uma conversa com uma pessoa que estava toda hora com a gente, uma pessoa que trabalhava com a gente aqui o tempo todo. Por volta eu imagino que seja de manhã, que deve ter acontecido isso, 10 horas da manhã, alguma coisa. Quando eu chego no final do dia, perto das 6h30, 7 horas da noite, eu estou em casa, eu estou nesse apartamento da frente, do lado de cá, são 2 apartamentos e 2 aqui. Eu estou naquele apartamento morando ali, minha cunhada aqui. Minha cunhada bate na minha porta: Pedro, corre aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu não estou entendendo nada, abro a porta, eu vou no corredor, abro a porta, entro na casa dela. Quando eu olho lá fora, tem uma grade, tinha um terreno ali. Agora tem uma casa aqui, né? Eu abro ali, vejo o terreno. E o rapaz, esse Marcos, ele estava em chamas. Quando eu vi aquilo, meu cunhado ali, ainda sem entender, minha cunhada me chamando, eu corri, peguei uma coberta que eles tinham, uma toalha, saí correndo, desci essa escada, desci correndo, quase que eu levei no peito a porta. Chegou no portão do lado, estava trancado por dentro, com cadeado. O que esse rapaz tinha feito? Ele tinha um monte de pedra, ele comprou combustível e jogou combustível na pedra. Encheu, lavou de combustível as pedras. Depois ele cata e joga fogo nele. Joga fogo na pedra e ele entra dentro da pedra. Quando ele entra na pedra e eu estou lá em cima, eu vejo ele assim, e ele desse jeito. E eu querendo abrir o portão, querendo tentar, meu cunhado com molho de chave, que parecia que ele tinha umas 50 chaves naquele molho, e ele tremia, coitado, ele tentava abrir uma, tentava abrir outra, tentava abrir, não conseguia. Aí eu catei a chave dele, tentei uma, tentei duas. Logo na terceira, quarta eu consegui abrir o portão.
Ele estava deitado no chão, deitei e coloquei a coberta em cima dele, mas ele já tinha pegado fogo do corpo inteiro. Foi uma das cenas mais terríveis. Mas o que é isso? É exatamente essa situação. Tristeza que leva à paralisação. Essa pessoa tinha desistido da vida. Sabe, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Não dá para a gente falar daquilo, foi muito tempo, né, Andréia? Você era uma garota ainda, 16, 17 anos. Foi conversa, que nem quando a gente está conversando com os amigos e alguém fala, vai fazer não sei o quê, vamos fazer churrasco, vamos fazer não sei o quê. Foi uma conversa brincando. Mas esse aqui é o último estágio. E é o estágio que nós precisamos estar mais atentos. Porque as pessoas estão passando por problemas que a gente às vezes está do nosso lado e a gente não enxergou. Que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos. Sabe, irmão, nós somos chamados para desfazer as obras das trevas. Quando eu vou orar por alguém que está no hospital, a primeira coisa que eu falo, eu fui chamado para desfazer as obras das trevas, e eu repreendo esse espírito de morte sobre a tua vida. É esse tipo de oração que eu faço. Foi esse tipo de oração que eu fiz quando a Camila estava internada em coma, e eu coloquei as minhas mãos nela, que eu repreendi aquele espírito. Ela abriu os olhos. Está aí, irmãos, na nossa mão. A gente precisa estar atento. A gente brinca muito, a gente ri, está muito feliz, mas a gente tem que estar sensível a entender o que as pessoas estão passando. Por isso que eu falo, às vezes eles dão pequenos sinais, mas nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos. Nossos ouvidos precisam estar destapados para ouvir a dor que as pessoas estão passando. O Senhor não nos chamou para ficar sentado na igreja. Eu já sei, já entreguei a minha vida para Jesus, já sou batizado, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Não está nada bem. Não está nada bem, porque se você e eu estivéssemos fazendo ou preocupado com isso, essa igreja estaria lotada, os bancos já estariam cheios, as pessoas não teriam ido embora. Porque é sempre da mesma maneira. A pessoa não veio hoje porque estava com problema. No outro dia ela não veio porque ela estava com problema do dia anterior. Aí daqui 3 dias, você está entendendo? A pessoa vai e às vezes ela está esperando uma ligação tua. Quantas vezes as pessoas saem da igreja e a gente está lá atrás, ligando, conversando e tudo mais, e as pessoas falam para nós, sabe o que? Pastor, ninguém se importou comigo que eu saí. Ninguém se preocupou. Então olha como é sério, como é importante a nossa atitude. Porque nós precisamos não vencer somente a ansiedade da nossa vida, só os nossos problemas, mas nós temos que estar atentos para sarar essa nação. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o eu, que a gente esquece daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E como é que eu venço a ansiedade, pastor? Primeiro, tendo a convicção, sabendo que o livramento virá. 1 Coríntios 10, abre comigo, 1 Coríntios 10, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o passais a suportar. Oh, aleluia! Você vai passar por luta, irmãos. Tem que resistir. Tem que entender. Sabe, uma das coisas que eu estou preocupado é que a igreja, em especial, estou falando de mim. Eu acho que eu não formei discípulos de Jesus. Eu pensava que só de eu pregar a palavra as pessoas estariam entendendo qual era o projeto de Deus. Mas hoje, quando nós chegamos diante de uma semana decisiva para a nossa nação, nós olhamos e vemos pessoas no nosso meio que não sabem enxergar, não sabem distinguir o bem do mal. As pessoas não conseguem distinguir, acham que é tudo igual.
Eu falo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? São muitas pessoas, queridos, não são poucas, são muitas pessoas que estão achando que os dois planos de governo são iguais, ou que todo mundo é corrupto mesmo, ou que todo mundo é ruim mesmo, e que não vai mudar nada. Eu falo, meu Deus do céu, nunca foi tão claro. Isso é o que F tem falado, dito para nós. Nunca foi tão fácil enxergar entre o bem e o mal. Um defende a pena de morte, o aborto, o outro apoia, é a favor do aborto. Você ora comigo aqui para que Deus cure, para que Deus sare, para que o Senhor livre pessoas do hospital. E parece que é meio irracional. Alguém que ora para que Deus cure, para que sare as pessoas, está a favor do outro que manda. Ah, não, você não está satisfeito com a gestação? Vai lá e aborta. Na França foi liberado o aborto até o 6º mês da gravidez. 6º mês de gravidez. A criança já está formada. Como é que é? Tem criança que nasce prematuramente com 6 meses. Eu não lembro aqui, a Taizinha estava aqui agora, né? O Isaías, com quantos meses nasceu seus? Faltava pouco tempo para completar 7 meses. É isso aí. Aí você vai ver aquelas crianças lindas, maravilhosas, e falar assim, olha, o médico teria falado, aborta, arranca. Irmãos, as coisas estão muito claras. Sabe o que é isso? A pessoa tem que entender a quem é que nós estamos servindo. A quem? Porque ser cristão não é o que você acha melhor, é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Então você olha para a palavra. Mas é aqui que eu falo, acho que eu talvez não fui tão claro em dizer para vocês. Pô, quantas vezes você orou para que o Senhor tirasse o seu filho das drogas, da bebida, do crack, da cocaína, da heroína? Quantas vezes você orou? E agora está querendo legalizar a droga. Você está lá falando, vamos legalizar, está tudo normal. Você está votando em alguém que vai legalizar. Então, irmãos, a diferença é muito gritante. Agora, eu sei que independente da situação que o Senhor trouxer, nós vamos confiar em Deus do mesmo jeito. Mas nós precisamos entender. Aleluia. Como é que nós vencemos a nossa ansiedade? Segundo lugar, colocando os nossos olhos em Deus. Segundo Crônicas 20 diz, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Queridos, é essa aqui, são versículos assim que eu falo, meu Deus, a palavra de Deus traz um conforto tremendo. A gente às vezes não sabe nem o que fazer, mas meus olhos estão postos no Senhor, é no Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, é Ele é o centro. O que o teu Senhor diz? O que Ele diz é isso? Então, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas é a vontade do meu Senhor. Coloque os olhos em Deus, aleluia. Terceiro ponto, como é que nós vencemos a ansiedade? Saber que aquele que te fortalece é Deus. Salmo 18:6 diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Meu Deus, palavra Jesus. Isaías 40:29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
No versículo 10, Ana fez exatamente isso. Ela se levantou e buscou forças no Senhor. Sabe o que aconteceu? Isso gerou nela uma motivação espiritual para vencer a sua batalha. Queridos, coloque a tua força no Senhor. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e permita que isso gere dentro de você uma fé, uma posição inabalável. E o Senhor te ajudará em todas as tuas entrandas. Em quarto, lançar sobre Jesus toda a ansiedade e receber dele o refrigério. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É leve. Aleluia. Ana derramou seu coração através do clamor, e Deus deu a ela o refrigério imediato. Salmo 121 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Queridos, qualquer situação que você estiver passando, que você estiver enfrentando, coloque a tua fé no Senhor. Lance sobre Ele toda a ansiedade e vai receber dele certamente o refrigério. E o quinto ponto, saber que no tempo de Deus o milagre será completo. Salmo 1 Samuel capítulo 1 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi, do Senhor o recebi. O que você está pedindo ao Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Eu gosto do texto de Daniel, que ele está lá clamando a Deus. De repente o anjo vem e aparece um anjo na frente de Daniel. Daniel, filho muito amado, por causa das tuas palavras foi que eu vim. Pensa nisso, irmãos. Pensa, o que você tem pedido? O que você tem colocado diante do Senhor? Porque é justamente sobre aquilo que você tem colocado diante do Senhor é que a resposta virá ou não virá. Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Tem projeto de Deus para a igreja, você está entendendo, irmão? A igreja é como o Lucinho falou, é uma praga, no bom sentido, porque quanto mais bate, mais cresce. Quanto tem mais perseguição, mais ela vai. É assim que acontece, irmão. A gente tem que estar muito atento àquilo que nós estamos vivendo, a perseguição, as lutas, porque tem um projeto de Deus, e o projeto de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o desejo do Senhor. Agora, irmão, não pensa que a gente vai ficar de braço cruzado e falar: não, já que é desejo do Senhor, Senhor, traz aí esse povo. Vou ficar de braço cruzado. Não é assim, queridos. Depende de mim, depende de você, depende da gente sair e fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor espera de nós. E quando a ansiedade é vencida, o Senhor, em primeiro lugar, traz refrigério à tua alma. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha isso. Espera em Deus, confia em Deus, porque o refrigério vem. Segundo, te faz enxergar novas oportunidades. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Irmãos, eu não sei você, esse é um dos versículos que eu mais amei, né? Eu falo amei quando tinha a minha Bíblia impressa, porque eu escrevia nela. Esse é um dos versículos que eu tenho escrito na minha Bíblia. Contra fatos não há argumentos.
uma coisa eu sei, eu era cego e hoje vejo. Porque tem pessoas, irmãos, que ficam baseado em conversa. Esse camarada aqui, ele era cego. Então as pessoas vieram até ele e falaram: como é que isso aconteceu? Ele falou: não sei, uma coisa eu tenho certeza, ó, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, nós éramos cegos espiritualmente. Nós não tínhamos uma visão amplificada, uma visão ampliada daquilo que é o reino de Deus. É a coisa mais interessante, como uma pessoa que não conhecia nada, que não sabia nada, vem para a igreja. Agora parece que a visão dele faz assim, ó, uma visão amplificada. Tudo a gente sabe, tudo a gente conhece, tudo a gente tem resposta. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, a palavra que nos purifica, a palavra que nos transforma. Então uma coisa eu sei, durante muito tempo eu fui cego, bati em muitas portas, mas o dia que o Senhor me alcançou, oh aleluia, quando a ansiedade é vencida, o Senhor te reveste de sabedoria para encarar as lutas diferente. Daniel 1:10 diz: em toda matéria de sabedoria e discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o teu reino. Esse texto está dizendo o seguinte: o povo de Deus, a unção do Espírito Santo em nós, faz com que a nossa capacidade de conhecimento, de sabedoria seja amplificada. É exatamente isso que eu estava falando. Você pega uma pessoa que não sabia de nada, não entendia nada, não conhecia nada, mas agora em Cristo Jesus, essa pessoa é um sabe tudo. Você vai conversar com ele, ele tem uma resposta, ele tem uma palavra, ele sabe como que acontece. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor tem nos ensinado. Queridos, eu vou contar uma experiência para você da coisa mais simples que tem na face da terra. Não sei se vocês sabem, eu queria inclusive já chamar o grupo de louvor para vir para cá já. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu abri uma fábrica de laje. Era uma fábrica de laje bem humilde, bem simples. Eu tinha 7 formas de laje. Para quem trabalha com laje ou quem escuta falar de laje, fala: pastor, você está de brincadeira, 7 formas. Foi assim que eu comecei, 7 formas de laje. Não dava nada, irmãos, mas foi assim que eu comecei. E tinha um amigo, nosso da família, o nome dele é Vicente Guedes, que o Senhor o tenha, porque foi uma pessoa que nos abençoou muito. Eu saía para trabalhar, eu trabalhava durante a semana. No meu sábado eu ia para São Paulo fazer um curso de desenho de arquitetura. Parece que tem Eu ia para São Paulo fazer um curso de desenho de arquitetura. E quando eu voltava, às vezes 3, 4 horas da tarde, eu ia até a casa dele. Eu ia até a casa desse senhor. E eu falava para ele assim: Vicente, será que você pode me ajudar? A gente bater uma massa lá? E ele vinha comigo na maior boa vontade. Eu dava um valorzinho para ir lá para ajudar ele também. E a gente fazia uma maceira, pegava um saco de cimento, cortava o saco, fazia lá uma maceira de cimento, às vezes até menos. A gente fazia aquela maceira, colocava na forma, vibrava, colocava para encher, coisa de meia hora, 40 minutos, estava pronto. Vocês têm ideia da quantidade de forma que eu tinha, de como era pouco. Um dia eu voltei de São Paulo e eu tinha que entregar a laje na outra semana, então eu precisava fazer naquele sábado. E o Vicente, por algum motivo, naquele sábado ele não estava na casa dele, ou ele não veio, não foi trabalhar, eu não lembro. Eu sei que eu cheguei lá e falei: meu Deus, ele não veio, e agora, como é que vai ser? Eu falei: bom, quer saber, eu vou ter que eu mesmo fazer. E aí eu fui, peguei as enxadas, a pá, o material, medi, coloquei lá, e eu falei: e agora, como é que faz isso aqui? Catei o cimento, rasguei, joguei uma pá, joguei, e aí eu comecei a mexer naquela massa, e meu Deus, aquilo não dava certo, irmãos, não dava certo. Eu nunca tinha feito aquilo sozinho, era o cara que fazia, ele que media, ele batia, eu estava preocupado em passar óleo na forma. Então quando chegava, às vezes o concreto já tinha mexido, já estava fácil.
Para quem muitas vezes sabe do que eu estou falando, você vai estar dando risada. Mas eu não tinha, não. Eu não vou falar que eu não tinha, não. Eu não tenho menor noção. E aí eu lembro de olhar para aquele cimento, jogar ele assim, e eu tinha colocado a areia e a pedra, tudo junto, e joguei o cimento. E eu mexia, eu falava, quem é que esse cimento não dá liga, irmão? O que está acontecendo? E comecei a ficar desesperado, porque não dava certo aquilo. Aí, queridos, eu falei, quer saber, eu vou apelar. Eu peguei, dobrei o meu joelho dentro daquela fábrica e falei, Senhor, eu não sei como é que faz. Senhor, não tenho a menor ideia de como que eu vou fazer isso aqui. E eu sei que eu levantei, catei aquela pá e aquela enxada e comecei a virar aquela massa. E não estava dando certo. Falei, meu Deus, e agora? Fui dobrar o meu joelho, fui orar de novo. Falei, Senhor, não deu certo. Ainda preciso da tua provisão. E o Senhor falou para mim, o que vocês sabem? Primeiro, o que é? Primeiro é o quê? Primeiro é a areia e o cimento, irmãos. Primeiro é a areia e o cimento. O Senhor falou para mim claramente, primeiro é a areia e o cimento. Depois que a areia e o cimento estiver misturado, aí você joga a pedra. Aí eu levantei da minha oração. Meu irmão, o inimigo está terrível hoje, hein? Eu sei que eu levantei daquela oração, irmãos, com a maior alegria do meu coração. Catei cimento, catei areia, mexi a massa, e aí ele deu certinho, joguei a pedra, mexi, deu certo, coloquei a água, virei, joguei na forma, bati, a coisa ficou perfeita. Isso eu fiz no sábado, lembra quando foi na segunda-feira ou na terça, eu não lembro. Nós fomos lá desenformar, as vigas ficaram aquelas igual chupeta, irmãos. Verdade que a outra massa eu perdi, porque eu não sabia como fazer. Mas aquilo, embora hoje você ouvindo isso parece uma coisa tão simples, tão boba, para mim teve um sentimento de gratidão a Deus tão forte. Por quê? Porque eu entendi que o Senhor havia me ensinado. Naquela época, irmãos, não tinha isso de você catar e falar, vou dar um Google, vou ver como é que faz, vou assistir um vídeo. Eu não tinha ninguém lá, eu estava dentro do terreno, e eu comecei lá, falei, vou orar ao Senhor. E aí quando eu fiz, mas eu fui para casa, um sentimento de alegria tremendo. Então, irmãos, quando você vence a ansiedade, o Senhor vai te ensinando algumas coisas, e você vai tendo experiências com Ele, experiências maravilhosas. E para a gente terminar, quando você vence a ansiedade, o Senhor vai te guardar mesmo em meio às tuas lutas. Salmo 23:4 diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. E esse salmo, irmãos, quem escreveu foi Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você conhece esse salmo, né? O Senhor é meu pastor, Salmo 23, Salmo 91 e vários outros salmos. Davi é o escritor. Mas quando eu vejo ele falando sobre andar num vale da sombra e da morte, você precisa entender que ele estava numa posição meio desconfortável, porque Davi estava sendo perseguido. E eu imagino aqui, irmão, que Davi, quantas vezes no meio da sua perseguição, ele elevou os seus olhos para o monte e se perguntou, de onde vai vir o meu socorro? E talvez você esteja aqui nessa noite, passando por momentos de aflições, de dificuldades, se sentindo cercado, olhando para aquilo que você tem que resolver, ou aquilo que você vai enfrentar durante a semana, e talvez você pode estar pensando também da mesma maneira que você foi abandonado, que o Senhor se esqueceu de você. Mas mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, ele tinha uma certeza no seu coração: o meu socorro vem do Senhor. Esse precisa ser o pensamento e o sentimento em seu coração, que o teu socorro já está a caminho, porque o Deus, o Criador, aquele que te formou, aquele que te gerou, não foi um erro, não foi um engano,
A questão é que as lutas que você está enfrentando, ela tem propósito, e o propósito é te ensinar, o propósito é fazer com que você saia do outro lado mais fortalecido, que você olhe para aquilo que você está enfrentando e saiba que aquilo não é o fim. Então, mesmo que você se sinta assim, cercado, esquecido, o Senhor continua contando, o Senhor continua cuidando de você. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. É certo que não dorme o guarda de Israel, pode até parecer, mas o Senhor continua no controle.